Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu falo um assunto assim que no nosso blog A Sua Igreja é um dos assuntos mais falados, né? Mas muitas pessoas não querem ouvir, principalmente o povo de Deus. E são as ovelhas perdidas, né? As pessoas que estão indo para as igrejas erradas. Deus escolheu Israel para dar o exemplo para o mundo inteiro, né? Então, quando você aceita Jesus, você é como se fosse, né, um povo de Israel. Então, ele pega o exemplo de Israel para o mundo inteiro. Então, todas as palavras que a gente prega aqui no nosso blog, essa igreja, exatamente os pastores, os bispos, os obreiros, os diáconos e o povo, eles não querem ouvir. Eles falam que a gente está errado e tudo, mas a gente não está falando de nós, né? A gente está falando o que está escrito na Bíblia, né? A gente está falando o que está escrito. Como que vocês podem mudar o que está escrito na Bíblia? Deus, ele deixou escrito, né, a vontade dele. Ele deixou escrito o que você tem que fazer para ser salvo e os perigos, né? Porque a vida é uma viagem longa, entendeu? Mas existem dois caminhos: a salvação e a condenação, a vida e a morte. Então você vai escolher a vida eterna. Para você chegar lá na salvação, você vai passar por muitos perigos. E nesses perigos, né, se encontram os falsos profetas, né? Outras vontades carnais, né, que às vezes tiram você da vontade de, não, vou sair porque não aguento, vou fazer o que eu quero fazer mesmo, que a minha carne quer fazer, né? Então você desvia. Às vezes você está no caminho certo, aí chega um falso profeta, te ilude com a falsa palavra e você vai e desviou e você acha que está na salvação, mas não está. Às vezes você não quer mais. Então, assim, a vida, o mundo tem várias escolhas, né? Então, para chegar na salvação, é muitos espinhos, é uma luta contra você e contra o mundo. Mas, para o caminho da perdição é fácil, você seguir em frente. Do jeito que você tá, não muda nada, né? Não tá nem aí pra nada, tranquilo, porque é fácil, né? Então vamos falar aqui. Tem pessoas que falam que amam Deus. Eu amo Deus, eu acredito no que está escrito na Bíblia, né? Tem pessoas que falam assim. Eu não acredito no que ninguém fala, eu só acredito no que está escrito apenas. Então vamos lá no que está escrito, né? Em Mateus 7,15 diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então aqui nessa palavra Deus deixou bem claro que a pessoa ela se disfarça, né, aparentemente assim, para te enganar, é claro, mas por dentro é o demônio, né? Então aqui nessa palavra tem muitos pastores que falam assim, que tem que traduzir. Que essa palavra aqui não é exatamente essa palavra. Tem pastores que dizem isso. Mas Deus não deixou escrito aqui. Eles dizem, gente, que a Bíblia tem que ser interpretada. Entendeu? Eles falam que a Bíblia tem que ser interpretada. Então, essa palavra aqui, ó, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas. O que tem que ser interpretado aqui? Ele está falando, cuidado com o falso pregador. Porque ele vem disfarçado, né, para te enganar. Então Deus ele pede para te proteger deles. Mas interiormente são lobos devoradores. O que tem que interpretar aqui, gente? Que tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Só que os pastores ele acham que Deus ele é burro. Os pastores acham que eles são mais inteligentes do que Deus, né? Só porque hoje tem celular digital, tem internet. Deus tem que evoluir também, não é assim. Não tem nada a ver, gente. Deus ele fez o mundo já sabendo exatamente hoje o que você e eu estamos fazendo agora. Em Mateus 24:11, que eu li, é Mateus 7:15, agora eu vou ler Mateus 24:11. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Mateus 24:24, diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Então,
vai aparecer pessoas que realmente você fala assim, não, é impossível essa pessoa é impossível ser falso profeta. Então ele vai fazer tão grandes milagres, vai ter uma lábia tão grande que você, que é escolhido já lá para estar salvo, você vai ser enganado por ele, que no caso é o próprio diabo, né? Então são falsos cristos, né? Falsos pastores. Então, gente, a palavra de Deus ele deixa bem claro. Diz mais assim, ó, em Marcos 13, 22, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Mesma coisa. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. 2 Pedro 2, 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Não são só essas palavras, é claro, mas a Bíblia inteira, Deus ele deixa alertando o povo que tem falsos profetas. Só que eu não entendo por que as pessoas acham ruim o que a gente está pregando, que Deus escreveu. A gente não tá escrevendo nova Bíblia para vocês ficar com tanta raiva assim, dizer que a gente está emprestando a boca pro diabo. A gente está falando só do que está escrito na Bíblia. Eu não entendo, entendeu? Se o povo não está preparado para escutar, Deus ele ia colocar, né? Não lê aqui pro povo porque não estou preparado. Não, ele deixou escrito aqui a Bíblia. Hoje em dia, você acha, as pessoas estão tão pouco caso com as coisas de Deus, que hoje você se encontra em Bíblias jogadas na rua, Bíblias aí que as pessoas não querem mais e dão para as pessoas venderem, que são velhas, né? Ou seja, foram lidas por pessoas. E é isso. Aí diz assim, 1 João 4:1. Então ele pede pra gente não acreditar em qualquer espírito que apareça falando de Deus. Mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, isso aqui é a palavra de Deus, né? Deus ele deixou escrito que vão surgir falsos profetas, não só essas palavras, mas na Bíblia inteira alerta de falsos profetas. E aqui a gente está só apenas alertando o povo, porque Deus ele manda, né? Em Ezequiel 3:7. Quando você vai abrir, eu vou falar assim, que o povo de Deus, eles não querem dar ouvido. Sabe por quê? Porque exatamente vai fazer 5 anos que esse blog tá na internet. E é raridade você encontrar pessoas que concordam. Umas ali, outras acolá, mas a maioria é pessoas xingando. A gente coloca a palavra na internet, pessoas que passam o dia inteiro, um mês se for possível, até a pessoa atormentando, teimando que a palavra, que não quer aceitar a palavra de Deus. Não pode ser, sei o quê. Entendeu? Pessoas que falam assim, já vi pessoas falando assim, eu não vou para a igreja para servir o pastor, não, eu vou para Deus. Mas Deus ele fala para tomar cuidado com exatamente este pastor, né? Pra gente tomar cuidado, examinar se o Espírito é de Deus ou não. E Deus ele pede para sair do meio dela, né? Do meio do erro. Porque se a gente continuar no meio do erro, sabendo que é errado, a gente vai ser como eles também. Aí o povo, antigamente, e hoje, e com certeza o povo futuro, eles vão ser assim, 3:7. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, pois a mim recusa ela escutar. Nada mais são de que gente teimosa, de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o seu. Então, Deus ele mandou um servo para falar para o povo, mas alertou para ele, olha. Então você vê que hoje o povo também é assim. Pessoas teimosas, a gente fala, e o povo não quer escutar. Então, gente, as pessoas, tanto você, as pessoas antigamente e as pessoas futuras, a tendência é só piorar a teimosia do povo, porque o povo não quer escutar,
As pessoas já colocaram Deus de uma maneira que não existe. Um Deus que aceita tudo, um Deus que salva, mesmo as pessoas matando umas às outras. Mesmo indo para as igrejas erradas, as pessoas acreditam que Deus vai salvar. Então ele fala assim: filho, pecastes, não faça mais, mas ore pelas suas faltas passadas. Se você peca, com certeza, né? Eu peco, você peca, todo mundo peca. A questão é a diferença, né, que a gente tem que mostrar para Deus. O querer mudar, né, e fazer a vontade de Deus. Então isso é que leva a gente para a salvação. Então se você quer ser salvo, né, não quer ficar no arrebatamento, a gente tem que mudar o nosso jeito de agir. Ter o coração mais leve para escutar a palavra de Deus, porque a gente está gritando, falando. Os pastores conseguem enganar o povo. Sabe o que o povo diz na internet? A gente já está vacinado dessas palavras aí. Então isso são os pastores que já ensinaram o povo como se armar para Deus. E assim que o povo tá, eles estão tudo encapado para proteger. Deus, ele tá batendo, o povo não quer deixar Jesus entrar. Ele diz assim: não, negado, não vou deixar ele entrar não, porque ele vai mudar tudo, né? Então entrega essa palavra em tuas mãos, que você venha compartilhar esse vídeo, gostando ou não, se inscrever no nosso blog, a sua igreja, e tentar, né, entender como que é Deus. Amém.